seja bem-vindo ao canal Sem Sombra de Dúvida. Hoje vamos falar sobre um assunto bem importante e bem interessante. Qual é a força que move o universo? De onde vem essa força e como se chama essa força na natureza? Vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Mas o que é o sacerdócio? Como a pessoa recebe o sacerdócio? O que tem que fazer para se preparar para receber o sacerdócio? E quais os atributos, quais as divisões do sacerdócio, quais os atributos referentes ao sacerdócio? Bem, vamos começar então. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus dado ao homem para agir em nome dele aqui na terra, buscando a salvação das pessoas, a salvação de todo mundo. E aí a gente pode pensar, por exemplo, os cientistas vão dizer muitas coisas sobre a gravidade, sobre as leis do universo, e tudo isso está relacionado com esse poder do sacerdócio. Mas existem duas diferenças. Primeiro, uma coisa é o poder, outra coisa é a autoridade. Por exemplo, a primeira coisa, a autoridade. O que é uma autoridade? Eu não posso por mim mesmo estudar as leis, estudar todas as coisas, sair por aí prendendo as pessoas. Virar um policial, comprar um uniforme, me adequar da forma correta, sair por aí salvando as pessoas, sair prendendo os bandidos, fazendo todas as coisas. Por quê? Porque eu não fui devidamente autorizado, eu não tenho autoridade. Então a primeira coisa do sacerdócio, você tem que ter autoridade. Como é recebida essa autoridade? Através de imposição das mãos por uma pessoa que já possui essa autoridade. Na época de Cristo, se você lembrar, nas escrituras, Cristo impunha a mão nos apóstolos para dar essa devida autoridade. João Batista era uma pessoa que tinha autoridade para poder batizar as pessoas em nome de Deus, Por isso ele foi autorizado a batizar Jesus Cristo. Mesmo não tendo pecado, Cristo foi batizado devido a essa autoridade, para cumprir os mandamentos de Deus. Segunda coisa, muito interessante, o que é o poder? O poder tem a ver com a dignidade da pessoa, com a obediência ao Evangelho de Deus. Ou seja, a autoridade a pessoa recebe através do sacerdócio em imposição das mãos. O poder a pessoa desenvolve de acordo com a sua fé, de acordo com a sua obediência, de acordo com o estudo das escrituras. Todas as coisas que vão ajudar essa pessoa a desenvolver espiritualmente. Então são coisas diferentes, mas que trabalham juntas. O poder e a autoridade são necessários para que o sacerdócio possa agir da forma correta e abençoar a vida das pessoas. Bom, primeiro vamos falar do sacerdócio. O sacerdócio tem duas divisões. Primeiro o sacerdócio arônico, que também inclui o sacerdócio levítico. O que é esse sacerdócio? É a autoridade que a tribo de Levi tinha para poder agir nas ordenanças relacionadas ao templo. Na época do tempo de Moisés, E antes também, somente a tribo levita era autorizado a trabalhar nas ordenanças do templo. Então era necessário que a pessoa possuísse essa autoridade que tinha sido anteriormente designado por alguém, ou seja, tinha recebido essa autoridade de alguma pessoa. Normalmente, antigamente, como o povo de Israel, era recebido direto dos pais para filhos. Esse sacerdócio arônico, ele possui algumas divisões, também chamado de ofícios. O que é um ofício? É a divisão do sacerdócio para que a pessoa possa agir em determinadas áreas, para que possa agir em determinadas situações. As divisões do sacerdócio arônico são 4. Primeiro, diácono, que a pessoa normalmente na igreja, os jovens recebem de 12 a 14 anos, são os diáconos. Eles possuem algumas responsabilidades para poder trabalhar. Então eles distribuem o sacramento e recolhem as ordenanças também para abençoar a vida das pessoas. Segunda divisão do sacerdócio é o mestre. Então depois do diácono, o ofício de mestre, ele inclui todas as responsabilidades do ofício de diácono e ainda mais algumas outras responsabilidades. E o terceiro ofício do sacerdócio arônico é o sacerdote. O primeiro, o diácono, tem autoridade para poder distribuir o sacramento. O mestre já tem autoridade para preparar e distribuir o sacramento e auxiliar o bispo em determinadas atividades. O sacerdote já tem todos os dois ofícios anteriores, então é acumulativo, e o sacerdote tem autoridade para batizar. Então o sacerdócio arônico tem autoridade para batizar. E o quarto ofício do sacerdócio arônico é bispo. É um ofício do sacerdócio arônico.
como antigamente as pessoas recebiam de pai para filhos, né, os descendentes literal de Levi, tinham essa responsabilidade, recebiam diretamente de seus pais. Hoje, como é difícil achar, né, um descendente direto de Levi, ou descendente direto de Israel, essa autoridade, o bispo, ele é chamado através de um sumo sacerdote, um sacerdote Melquisedeque, é designado ao ofício de bispo, que cuida das coisas materiais da igreja, né? Então o sacerdócio arônico, ele cuida das coisas terrenas, ele cuida das coisas materiais, cuida do dízimo, cuida de recolher as ofertas e ordenanças, né? E todas as coisas relacionadas às coisas terrenas, as bênçãos aqui na terra. O sacerdote Melquisedeque, ele é diferente, ele cuida das coisas espirituais. E ele é dividido também em alguns ofícios. Então o sacerdote Melquisedeque, ele possui todas as chaves para agir nas ordenanças aqui na terra. E aí, dependendo do ofício, você recebe algumas chaves desse sacerdócio. Lembrando, e um adendo, né, o sacerdócio arônico também possui chaves. E essas chaves são para os presidentes de quórum. O que é um quórum? É um grupo de pessoas que se reúnem para um propósito específico. Então, os jovens, existe o quórum de diáconos, quórum de mestres e quórum de sacerdotes. Sendo que o quórum de sacerdotes, quem cuida é o bispo. Os outros dois têm um presidente de quórum que possui a chave do sacerdócio. O sacerdote Melquisedeque é o sacerdócio maior que possui autoridade para agir todas as coisas espirituais. Ele é dividido em alguns ofícios. Primeiro, ofício de elder, então, quando você recebe o sacerdócio de Melquisedeque, você é ordenado ao ofício de elder. Depois de sumo sacerdote, quando você vai agir no bispado, ou em chamado sumo sacerdócio da estaca, então você é designado a esse ofício. Depois os outros ofícios são 70, patriarca, apóstolo e profeta. São os outros ofícios sacerdotes de Melquisedeque. Então esse sacerdócio age nas coisas espirituais. E através desses dois sacerdócios, toda a autoridade está aqui na terra para abençoar a vida das pessoas. Então nós precisamos entender o que é essa autoridade. Através dessa autoridade sacerdócio, nós podemos ver, né, o vento, podemos ver a natureza, podemos ver a lei da gravidade, todas essas coisas estão relacionadas a esse poder de Deus. Nós podemos pensar o que é essa força que move o vento, por que o vento vai de um lugar para o outro. Tudo isso está relacionado com o sacerdócio. Através da autoridade de Deus, tudo flui da forma correta. Então na natureza, o vento flui da forma correta, a chuva, né? Todas as coisas, as plantas podem crescer, se desenvolver. Tudo isso está relacionado com as leis e com o sacerdócio, que é a autoridade de Deus que rege todas essas coisas, inclusive da própria natureza. Não podemos, com a nossa mente carnal hoje, né, entender bem quanto a tudo isso. Mas sabemos que existe uma força superior que cuida de tudo isso. Por que o sol, o dia de manhã, aparece? Invariavelmente, né, todo dia, aconteça o que aconteceu, o sol vai nascer no dia seguinte. Isso é através do poder do sacerdócio. Então Deus possui todo esse poder. As chaves de sacerdócio são designadas para agir em determinadas áreas. Então, para que a pessoa possa agir e ajudar as coisas aqui na terra. Lembrando que somente o profeta possui todas as chaves do sacerdócio para poder oficiar em todas as ordenanças necessárias aqui na terra. Então, algumas chaves estão no templo para poder fazer o selamento dos pais aos filhos, o selamento dos casais, né? Para que possamos viver junto para toda a eternidade. Então, espero que possa ter sanado um pouco dessa questão do sacerdócio. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais, simplificar, né? É um assunto bem grande que dá para falar vários temas relacionados a tudo isso, mas espero principalmente ter esclarecido um pouco sobre o que é o sacerdócio, quais os dois sacerdócios que existem e quais os ofícios dentro do sacerdócio. Então depois eu vou exemplificar o que cada um desses ofícios pode auxiliar, como a pessoa pode agir em cada um desses ofícios para abençoar a vida das pessoas. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar as dúvidas e juntos para que nós possamos compartilhar o Evangelho de Cristo, né? Abençoar a vida das pessoas. Eu pude, através desse canal, desenvolver os talentos que o Senhor me deu. Não sou o dono da razão, não tenho todo o conhecimento, então espero que possa contar com a colaboração de vocês, colocando nos comentários, né? Colocando ajuda, principalmente se inscreva no canal, para poder nos ajudar, para poder possamos juntos desenvolver temas que vão abençoar a vida das pessoas. Muito obrigado e fui!